porque o Senhor fez maravilhas, revelou a sua justiça às nações. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque o Senhor fez maravilhas, revelou a sua justiça às nações. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Cantai ao Senhor porque o Senhor fez maravilhas, revelou a sua justiça às nações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Estimados peregrinos, sejam todos bem-vindos a este santuário para celebrarmos juntos esta Santa Eucaristia. Saudemos aqueles que rezam conosco e acompanham-nos através dos meios de comunicação social. Acolhemos 2 grupos sênios que vêm de Lisboa. Acolhemos também, esqueci o nome do bispo, Valdemir, que é bispo auxiliar de Fortaleza, Ceará, Brasil. Sejam bem-vindos também ao nosso santuário. E acolhendo já a todos, coloquemo-nos diante do Senhor nosso Deus com confiança e peçamos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que santificais os pecadores
e alegrais os infelizes. Confirmai em nós a obra da vossa graça, para que perseverem firmemente no vosso amor os que foram justificados pela fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e disse aos apóstolos e aos anciãos: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do meio de vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e abraçassem a fé. Deus, que conhece os corações, deu testemunho a favor deles ao conceder-lhes o Espírito Santo como a nós. Não fez qualquer distinção entre nós e eles, porque purificou os seus corações pela fé. Porque tentais agora a Deus, impondo aos ombros dos discípulos um jugo que nem os nossos pais, nem nós mesmos, fomos capazes de suportar. Aliás, é pela graça do Senhor Jesus que nós acreditamos que seremos salvos do mesmo modo que eles. Então toda a Assembleia ficou em silêncio e começou a ouvir Barnabé e Paulo descrever os milagres e prodígios que Deus realizara por seu intermédio entre os gentios. Quando eles acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, escutai-me. Simão contou como Deus, ao princípio, se dignou intervir para formar de entre os gentios um povo consagrado ao seu nome. Isto concorda com as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto, virei para reconstruir a tenda de David que estava caída. Reconstruirei as suas ruínas e erguê-las-ei de novo, para que o resto dos homens procurem o Senhor, como todas as nações consagradas ao seu nome. Assim fala o Senhor, que desde sempre dá a conhecer estas coisas. Por isso, sou de opinião de que não se devem importunar os gentios convertidos a Deus. Digam-lhes apenas que se abstenham de tudo o que foi contaminado pela idolatria, das relações imorais, das carnes sufocadas e do sangue. Desde os tempos antigos, Moisés tem em cada cidade os seus pregadores e é lido todos os sábados nas sinagogas. Palavra do Senhor. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor,
bendizei o seu nome. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Anunciai dia a dia a sua salvação. Publicai entre as nações a sua glória. Em todos os povos as suas maravilhas. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Dizei entre as nações: o Senhor é Rei. Sustenta o mundo e ele não vacila. Governa os povos com equidade. Anunciai no meio de todos os povos as maravilhas do Senhor. Aleluia, 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 As minhas ovelhas escutem a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Palavra da salvação.
Caríssimos irmãos e irmãs, nessa alegria de escutarmos a Santa Palavra de Deus, acolhemos em nosso coração para que essa palavra não fique apenas no ouvido ou na memória, mas que possa fazer vida também no nosso cotidiano. Nós ouvimos que o trecho do Evangelho de hoje, muito pequeno, no entanto, é um texto que traz o essencial para a nossa vida. Jesus fala do amor do Pai e do amor que ama a cada um de nós. Mas mostra que o ciclo que em Jesus e o Pai ali se fazem, também quer que os seus discípulos façam parte deste ciclo, que é o ciclo do amor verdadeiro, que é o ciclo da permanência. E é aqui nesse ciclo que nós vamos nos encontrar como filhos de Deus, porque Ele, sendo junto e unido ao Pai, cria-se essa relação de amor pela obediência e pela permanência. Permanecer no amor do Senhor. É isso que Ele quer por cada um de nós. E por isso é importante que, quando Ele e o Pai deseja que nós façamos parte desse ciclo de amor, é necessário que tenhamos uma atenção muito clara, porque trata-se de um amor, de relação de obediência e dessa permanência que nos leva ou que gere em nós uma alegria permanente. Disse Jesus, para que a nossa alegria seja plena, completa, permanente. É o desejo que o Senhor quer, que nós sejamos felizes. Então, se guardardes os mandamentos do Senhor, e Ele mesmo vai dizer que esse amor e a obediência, como uma inspiração, é isto: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Jesus e o Pai são a inspiração para que nós também possamos dar um passo à frente, para podermos também experimentar esse amor, fazendo parte desse mesmo ciclo que une o Pai e o Filho. Porém, meus irmãos, mais importante do que amar a Jesus é deixar ser amado por Ele. Mais importante do que amar a Jesus é deixar ser amado por Ele. Há muitos que não conseguem compreender e nem sentir esse amor de Deus na sua vida. Não sentem-se amados por Jesus. E às vezes ainda parece que o amor que se diz ter por Ele é um amor que parece ser artificial, porque não muda nada na sua vida. Então, mais importante é deixar ser amado por Ele, por Jesus. Acolher o amor de Jesus que o Pai, por seu Filho, oferece a cada um de nós. E por isso há que observar os mandamentos. Observar e, ao mesmo tempo, pôr em prática esses mandamentos. É o critério. E se quisermos saciar a nossa sede de amor por Deus, por Jesus, havemos de procurar continuamente fazer a sua vontade e viver no nosso dia a dia esse mandamento que o Senhor nos pede. Mas Ele e o Pai são a inspiração, como eu disse, o exemplo para nós. E na primeira leitura que nós escutamos também, nós podemos perceber que os cristãos perceberam que estavam livres dos fardos pesados que tinha o povo antigo de Deus. Muitas leis e muitas normas para cumprir. E ainda queriam que os novos cristãos vindo do paganismo pudessem também viver da mesma forma, mesmo seguindo a Cristo. Mas isso o próprio São Pedro vai tomar a palavra, depois também tomando um exemplo de Paulo e Barnabé, com o seu exemplo de missão entre as comunidades que se tornaram cristãs, que vieram do paganismo. E também o próprio Santiago vai falar.
é o exemplo da comunidade reunida no chamado primeiro concílio, que vai definir as primeiras bases, as primeiras normas a viver para a igreja, as primeiras comunidades cristãs. E que não era necessário trazer os mesmos fardos que o antigo povo de Deus trazia, mas o essencial. E o que é o essencial para nós cristãos? É Jesus. O essencial da nossa fé está nele, que é o mais importante. A fé que nos une a Cristo é muito mais importante do que certas práticas que muitas vezes são vazias. Muitas normas e muitas leis que muitas vezes tornam nosso coração vazio, insensíveis à própria palavra do Senhor. Então, no mundo cristão em que nós vivemos, o mundo inteiro, vive-se em algum lugar algo que é importante termos em atenção. A força da tradição, muitas vezes, pode sufocar o Evangelho. A tradição não deve sufocar o Evangelho, deve estar a serviço do Evangelho. É importante a tradição ser vivida e experimentada, mas nunca ultrapassar o Evangelho na nossa vida. Então é importante, meus irmãos, perceber que muitos vivem a sua fé cristã em manifestações exteriores de fé, mas não muda nada, não tem amor, não há fé verdadeira, não há humildade, não há disponibilidade para o serviço, falta o essencial. Por isso, devemos ter a devida atenção para o essencial da nossa vida, como nós vivemos a nossa fé. Se não é apenas manifestações externas, mas que procuremos ser verdadeiramente cristãos, que vivamos concretamente o amor de Deus na nossa vida, procurando colocar em prática os mandamentos do Senhor, colocando a nossa fé no essencial que é Jesus. Por isso, é importante olhar a primeira leitura, que também São Pedro vai lembrar a todos nós, que ninguém salva-se por seu próprio esforço. Nós somos salvos pela graça de Deus. É a graça do Senhor que nos salva. Então, é importante abandonar-nos sobre esse amor que o Senhor quer que nós vivamos, fazer parte desse mesmo ciclo de amizade, permanecer unidos a Jesus e ao Pai no Espírito Santo. Como eu disse, muito mais importante do que amar a Jesus é deixar ser amado por Ele. E quando nós permitimos que o Senhor nos ame, tudo vai transformando-se na nossa vida. E assim também vamos tendo a esperança, a fé e a certeza de que, unidos a Ele, não tem como não ser salvos, pela graça que vem do próprio Senhor. Então, roguemos a nosso Senhor para que abra a nossa inteligência e o nosso coração para acolher esta santa palavra, que seja viva na nossa vida. Que possamos também dar o exemplo, testemunhando esse amor de Deus, permanecendo nesse amor e aprendendo com Jesus e com o Pai. Mas como Ele mesmo diz, que devemos amar como Ele também nos amou. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, a salvação vem-nos pela fé em Jesus Cristo, diz os apóstolos, mas é preciso agir em tudo com caridade. Oremos para que assim seja agora e sempre, dizendo: ouvi-nos, Senhor.
pelo Papa Francisco, sucessor de Simão Pedro, para que o modo de agir do grande apóstolo o inspire nas decisões que há de tomar, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que exprimam o seu parecer com humildade à maneira do apóstolo São Tiago, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos esposos que passaram pela experiência de abandonar ou de serem abandonados, para que descubram a alegria do regresso, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os fiéis desta Assembleia Eucarística, para que prolonguem nos ambientes de trabalho a experiência de amor fraterno que aqui viveram, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de permanecer fiéis na vida aos sentimentos que experimentamos na liturgia, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício, nos fazeis participar na comunhão convosco, único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos mais com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado.
pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença.
Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora do Rosário de Fátima, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. Aproximando-se dos discípulos, disse-lhe Jesus: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. E depois fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia. Ensinai-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos, até ao fim dos tempos. Aleluia.
do Senhor, exulta e canta de alegria. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Deus é o meu Salvador, tenho confiança em nada temo. O Senhor é a minha força e o meu louvor, Ele é a minha salvação. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciaste nesses divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a benção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Ai, o noblesse de religiosos objetos. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Então queremos agradecer mais uma vez a vossa presença, a rezar conosco esta Eucaristia, assim como aqueles que rezaram conosco através dos meios de comunicação. Mais uma vez queremos saudar os dois grupos que vieram de Lisboa, os senhores de Cascais Estoril, Alcabideche, e os senhores de São Domingos de Rana. Sejam todos bem-vindos ao Santuário também de Fátima, ao Senhor Bispo, auxiliar de Fortaleza. Então queremos pedir ao Senhor a graça da perseverança no seu amor, a perseverança em querer acolher esse amor e viver unidos e permanecendo nele. Peçamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças